Então, continuando, né, o nosso estudo, vamos falar sobre o latim vulgar e latim literário na alta Idade Média. Né? Então, ao longo do tempo, o latim literário aparece como uma língua extremamente estável, ao passo que o latim vulgar inova constantemente. O que quer dizer isso? Como o latim vulgar estava mais relacionado com o povo em geral, né, e não havia uma produção literária considerável, era pequena, e também pela população, que normalmente o pessoal do língua vulgar é um nível mais popular, então constantemente sempre inovando, acrescentando, evoluindo, digamos assim. Enquanto o latim literário permaneceu estável sem muita evolução, praticamente quase intocado. Enquanto o latim literário permanecia relativamente estável como língua da escrita e como língua falada de todas as situações mais formais, o latim vulgar foi derivando para variedades regionais que no fim do primeiro milênio já prefiguravam as atuais línguas românicas. Então, a partir dessa evolução, né, a partir dos contatos com outros povos, outras línguas, o estabelecimento daquelas línguas naqueles locais, na região da România daquela época. Então, o vulgar foi, digamos, se distanciando do latim vulgar inicial, né, aquele tido como padrão, né, e foi evoluindo de acordo em cada região onde ele se prefigurava. Né? Então, é o que deu hoje as línguas românicas atuais, são baseadas nesse latim vulgar, que foi evoluindo e que foi tornando-se variedades regionais. Essas variedades costumam chamar de romances. Né? A separação irreversível entre os dois tipos de cultura, que se costuma designar pelas expressões latine loc e romanite loc, se resolveu, obviamente, em favor dos romances, que acabaram por assumir todas as funções antes reservadas ao latim literário, inclusive ligadas à escrita. Então, o latim literário, principalmente depois da queda do Império Romano, né, depois de todo aquele período, né, aquele latim clássico foi ficando para trás, e o latim vulgar é que começou a despontar, né? Inclusive agora partindo para a escrita, como se fosse o latim vulgar literário, porque apareceu várias obras em vulgar, e mais recentemente, né, a Vulgata Latina foi, né, a Verso Latina também, embora bom, já vamos falar um pouco sobre isso mais na frente. Então o latim vulgar começou a se desenvolver enquanto o latim clássico foi ficando para trás. Esse foi um processo longo, pontilhado de influências recíprocas e de tentativa de fechar o fosso que se ia cavando entre esses dois latinos. Um exemplo da influência exercida pelo latim vulgar sobre o literário é o número cada vez maior de vulgarismo na língua da literatura. Mais palavras latinas, vocábulos vulgar, estavam presentes na literatura. Por outro lado, certas inovações românicas supõem uma influência clássica. É o caso dos chamados futuros românicos. Cantarei, cantaré, cantarai, canterò, construídos com base na perífrase cantarei rabo, com uma ordem de palavras tipicamente clássica, com base na ordem vulgar, seria de esperar raio cantare. Então teve essa questão também, de influência clássica, né, sobre o vulgar. O exemplo da evolução paralela é a síncope das palavras viver nos perfeitos fracos, laudaste por laudaviste. A influência do latim literário no romance se faz sentir sobretudo no período da chamada Renascença Carolíngia, quando, por efeito de uma profunda revivescência dos estudos latinos, muitas expressões clássicas passaram do latim literário ao francês, sendo adotados posteriormente pelas línguas românicas do Ocidente. Então, houve início disso aí, né, nessa renascença carolíngia, né, que foi posteriormente influenciada por Carlos Magno,
Daí houve os estudos latinos, passaram do literário diretamente ao francês, que isso foi preservado, e as outras línguas germânicas também participaram do mesmo processo. Então, assim, houve essa constante modificação, essa constante presença do latim, influenciando nas línguas que são atualmente as línguas romances, né? Bom, então, quanto à interferência do vulgar no latim escrito, elas foram cada vez mais numerosas com o passar do tempo, na pena de escribas que passavam de fato em vulgar, desconhecendo os modelos clássicos e dominavam o latim de maneira primária. Com a iniciativa da aproximação entre a língua vulgar e o latim culto, pode-se citar a decisão da Igreja nos tempos de São Jerônimo de redigir em latim, tanto quanto possível popular, os textos do Novo Testamento. Essa iniciativa remonta ao tempo em que São Jerônimo, século IV, a pedido do Papa São Dámaso, cuidou da versão da Bíblia conhecida como Vulgata, como Vulgata Latina. Essa é uma parte interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. O Antigo Testamento havia sido traduzido por São Jerônimo diretamente do hebraico, num latim literário impecável, sem levar em conta as versões anteriores, conhecidas pelo nome de Italavetos, feitas a partir do grego derivada de expressões e construções populares. Então houve uma tradução que foi do grego para o latim, direto, que essa versão grega já era uma tradução do hebraico, então era uma tradução de tradução, a versus latina ou versus itala, uma chamada assim também. Então é uma versão, digamos, de segunda, de terceira, se for dizer assim, que é uma tradução de tradução. Enquanto o São Jerônimo fez uma tradução do Antigo Testamento diretamente do hebraico e num latim clássico perfeito. Mas aí, né, houve outras, mais para frente, né, houve umas questões interessantes. Atendo às questões de língua, Santo Agostinho, ou São Agostinho, respondeu assim, aqui a tradução, Melius est reprehendat nos grammatici qua non intelligant populi. Antes de ser repreendido pelos gramáticos do que não ser compreendido pelo povo. Então, para ter uma ideia da relativa estabilidade do latim literário em confronto com a probabilidade do romance, compensa comparar essa atitude da Igreja do século IV com a decisão que a mesma Igreja fez valer 5 séculos mais tarde, a partir dos conselhos de Tours, 413, ordenando que os bispos e diáconos tratassem de traduzir seus sermões para o vulgar, para que os fiéis pudessem compreender. Então, tinha essa ideia de traduzir, no caso, qualquer texto que fosse, né, passar para a linguagem comum do povo, que era o latim vulgar. Essa que o povo entendia, né, perfeitamente. Aí está a tradução. Que cada um se aplique em traduzir claramente as mesmas homílias na língua romana rústica ou na germânica, a fim de que todos possam compreender mais facilmente o que se diz. Isso é o que se tinha, né? Então, havia essa ideia de se traduzir. Então, a decisão do Concílio de Tours, né, tem objetivos semelhantes, São Jerônimo e Santo Agostinho. Representam a iniciativa da Igreja de adaptar-se à língua falada para ser compreendida pelo povo. Esse é um objetivo duplo que eles tinham, né? Pelo povo. Com esta segunda iniciativa da Igreja, consagra-se um importante avanço dos romances em direção à plenitude dos usos linguísticos. Né? Então, essa era uma das coisas que um avanço importante em direção à plenitude dos usos linguísticos. Então, a Igreja tinha ideia
de passar os textos no vulgar. Então significa que o latim vulgar estava tendo, já tinha o seu prestígio, já estava com o seu prestígio, enquanto que o latim clássico já estava em plena, no caso, né, em plena decadência, digamos assim, como língua falada, restando-se apenas nos escritos clássicos. Isso foi o que restou para os estudos latinos, né, latinos clássicos. Né. Dessa forma, nós temos aí a título de resumo, vamos ver uma cronologia das principais variedades do latim escrito e falado em relação com as línguas românicas. Por exemplo, o latim arcaico, só falado, do século VI ao século III a.C. Depois vem o latim culto, que era o escrito, que vem com o latim clássico, até o latim medieval, que vai daí do século V até o século, quer dizer, na realidade ele estende até o século XVI, né? Do culto ele desce ao falado, tem o termo sermos urbanos, né? Vai até o século VII. Aí vem baixando o latim popular ou vulgar, é o só falado. Tem um proto-romance, que é o latim vulgar, onde nasce. E depois as línguas românicas. Então, basicamente, estão trabalhando os dois assim, um ao lado do outro, né? Um ao lado do outro. Então a diferença entre os dois latins praticamente inexistentes em termos de quer dizer, um não vem do outro, né? Na realidade, os dois vêm de um latim arcaico, que depois se transformou em literário, clássico, e se transformou ao mesmo tempo em vulgar. Então eles ficaram os dois crescendo um ao lado do outro, né? Esse foi uma questão do latim, né? Mas, além do mais, existe algumas precárias fontes escritas do proto-romance. São poucas, mas existe. Esses proto-romances, essas fontes, é difícil identificar. Né? Quer dizer, é incorreto identificar, sem maiores ressalvas, o proto-romance com o latim falado, já que na sociedade romana se falaram também outras variedades de latim. Mas é certo que o proto-romance não foi uma língua escrita. Desde a formação do latim literário, as pessoas que se propunham a tarefa de escrever, pelo menos que fosse na cultura, procuraram fazê-lo usando a variedade culta, reforçando uma tendência de imitar os modelos clássicos que, exceto em condições muito particulares, né, prevaleceu numa norma por vários séculos. O uso consciente dos romances na escrita só ocorreu na última etapa de sua emancipação. Costuma-se entender que as línguas românicas nascem quando substituem o latim como línguas escritas, na redação dos textos práticos, literários ou edificação religiosa. Mas para começar a escrever conscientemente as línguas faladas de seu tempo, os letrados românicos precisaram tomar consciência de que o latim, tal como era escrito, além de não ter mais qualquer contato com a língua falada, também se havia distanciado irremediavelmente dos modelos clássicos. Aparentemente, isto foi mais um efeito da Renascença carolíngia. Com o renascimento dos estudos latinos, ficou claro até que ponto o latim clássico era mal conhecido e até que ponto a língua escrita havia sido permeada de elementos vulgares. A distância entre o latim e a língua falada pode ser avaliada de maneira mais exata, abrindo-se espaço para que os vulgares passassem a ser escritos, em épocas que variam de região para região, mas que se localizavam perto do fim do primeiro milênio. Esse foi o período. Então, daí temos algumas fontes, né, do latim vulgar, que se enquadram na seguinte tipologia.
Aí temos textos que expõem intencionalmente duas formas de latim. No caso, os mestres da retórica como Cícero e Tertuliano, gramáticos como Varrão e até grandes poetas como Catulo deixaram observações esparsas sobre os erros e os hábitos verbais dos indoutos de seu tempo. Às vezes a referência ao caráter popular ou regional desses erros é explícita, como é explícita, às vezes isso. Fruto da atividade de um gramático chamado Probo, que deve ter se vivido no século III e lecionado em Roma ou talvez no norte da África, chega até nós uma lista com mais de 200 erros e respectivas correções. É conhecida como Appendix Probi. Então, esses são vários textos, onde a primeira expressão, no caso norus non nura, pertence ao latim literário e a segunda é o erro que se trata de corrigir. Sacros non supra. Coluna não coluna. Com frequência ocorrem os erros escolares, os erros escolares. Muitos desses erros nada mais são do que a tradução de forma literária numa variedade discriminada, no caso o latim vulgar. Então, tem uma lista suficientemente rica para apontar para certas tendências do latim vulgar que o exame das línguas românicas confirma. Por exemplo, as palavras, as 6 palavras norus non nura, sacro non socra, neptis non nepticla, columna non columna, only non only, plebes non plebes. Viu? Em vez de ser nurus, é o correto, segundo ele. Nura é incorreto. Socros é correto. Socra é incorreto. Neptis é o correto. Nepticla é incorreto. Columna é o correto. Columna é incorreto. Only é correto. Oli incorreto. Plebes correto. Plebes incorreto. É assim vai, Então, como já falamos, eu são apenas uma tradução de forma literária variada, discriminada, no caso do último lugar, como falamos, Então, muitas vezes funciona desse jeito, E aí sim, e muitas outras. Então, obras em que o latim vulgar penetra parcialmente, também. No caso, o latim vulgar penetra em algumas obras, parcialmente algumas obras escritas que chegaram até nós devido à escassa erudição literária de seus autores. Esse é o caso do Peregrinatio ad Loca Sancta, da monja Etéria ou Egéria, que remonta ao século V. O tratado de veterinária, conhecido como Molomedicina Quirones, várias obras de agricultura, agrimensura, etc. Nessa passagem da Peregrinatio, podem-se reconhecer 2 trabalhos que antecipam aspectos das línguas românicas: o uso demonstrativo com valor de artigo e o uso do abeo para formar uma locução verbal com valor equivalente ao futuro do pretérito. Bom, então vamos lá no texto latim. Não sei se... Bom, vou ler aqui e depois a gente traduz aqui. Vales autem ipsa ingens et valis iacens subter latus montis Dei, que habet forsitam quantum potuliumus videntis estimare aut ipsi dicebant in longo milia passum forsitam sedetim in latucatur milia esse apelebe. E aí Maia continua. Então, até onde eu li, traduz assim: ora, este vale é um grande deserto, é um grande vale, que se estende sobre o flanco do Monte de Deus, que tem talvez, pelo que podemos julgar olhando, ou eles mesmos, diziam, talvez 16.000 passos de comprimento, em largura, mencionavam ser 4.000.
Tínhamos, pois, que atravessar esse vale para que pudéssemos começar a subir ao monte. E aí vai. É escrita por uma das personagens mais refinadas e cultas de seu tempo, o Petronius Arbiter, da corte de Nero, a obra Satiricon, tem entre suas personagens um novo rico, Trimalquion, que no capítulo Cena Trimalcionis oferece uma suntuosa e cafoníssima recepção. Um dos recursos de que Petrônio lança mão para construir essa personagem de novo rico é seu modo de falar. Trimalquion incorre no uso do barbarismo, isto é, formas vulgares, e hiperurbanismo, isto é, formas estapafurdiamente cultas, feitas com o propósito de escapar a uma possível crítica de vulgaridade. Na versão brasileira do século XX, Trimalquion procuraria passar por uma pessoa de classe e atribuiria a outros erros classos. Também foram pessoas extremamente cultas os doutores da igreja do período patrístico, como Santo Agostinho ou Tertuliano. Há vulgarismos em sua extensa obra que resultam de uma decisão consciente de tornar seus textos mais acessíveis ao povo. É de Santo Agostinho o lema já citado: Nelus est non representat grammatic quam non intelligente populi, que, como vimos, vale para todo o programa em matéria de política linguística da igreja do período patrístico, chamado os pais da igreja. As inscrições, como seria de esperar de todas as inscrições latinas, coligidas pela Academia de Ciências de Berlim, o Corpus Scriptum Latinarum, as menos interessantes para o romantismo são as oficiais, por sua impermeabilidade ao vulgarismo. Em compensação, o hábito romano de rogar pragas aos desafeitos, rivais no amor, ladrões, adversários, demandas judiciárias, competidores, gladiadores preferidos, etc., fez com que chegasse até nós certa quantidade de tabuinhas execratórias, de fictionum tabellae, textos de intenções mágicas gravadas em metal, pedra ou terracota. Essas tabuinhas, evidentemente, são escritas numa linguagem menos cuidada e por isso menos uniforme que as inscrições oficiais, e os julgarinos são muito numerosos. Entre as inscrições apresentam um interesse particular os grafudi de Pompeia. Como se sabe, a cidade de Pompeia foi soterrada no ano 79 de nossa era por uma nuvem de cinzas expelidas pelo Vesúvio, que a cobriu sem porém destruí-la. Assim, Pompeia preservou-se intacta até hoje. Entre outros dados de importantíssimo valor documentado sobre a vida antiga, foram preservadas os grafites de suas paredes. As inscrições parietais de Pompeia são bastante numerosas e diversificadas, pelo hábito de seus habitantes de todas as cidades de rabiscarem as paredes com carvão. O nível de língua dos grafites pompeianos varia bastante. Essa inscrição zomba do próprio hábito de rabiscar a parede numa linguagem impecavelmente literária. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui eu vou ler para vocês. Admiram Paris non seti dice ruinis, que tot scriptorum taedia sustinias. Admira-me, parede, que não tenhas desabado, tu que aguentas os fastios de tantos escritores. Esta outra mostra dois traços típicos do latim vulgar: a queda da desinência T, na terceira pessoa singular, os verbos de modo finito e a evolução do iado ea para ia. Quis ama valia, peria quem nostit amare. Viva quem ama, morra quem não sabe amar. Cabe lembrar, finalmente, as inscrições cristãs, frequentemente inscrições tumulares, como esta que damos a seguir, o título do exemplo em que as terminações casuais nominativa e acusativa se aplicam às sintagmas nominais em aposição. Anastasia et Laurentia, puellas Dei, quas non praecerunt in sonum patis. Anastasia e Lourença, filha de Deus, que nos precederam no sono da paz. Termos latinos vulgares transmitidos por empréstimo às línguas não românicas vizinhas.
Então, as línguas preferidas não românicas receberam em todos os tempos títulos impressos de palavras latinas que, uma vez incorporadas ao seu léxico, metade da sua morfologia, sofreram uma evolução fonética paralela à das palavras de nova língua. Frequentemente, essas palavras conservaram mais fielmente do que nas línguas românicas a forma da palavra latina da época em que ocorreu o empréstimo. Por exemplo, o antigo alemão, alto-alemão, Kellit, e no alemão moderno, Kelk, se preserva fielmente a pronúncia velar das duas ocorrências de C na palavra latina Calitien. Conhecendo-se a história das línguas não romanas, é possível chegar a conjecturas verossímeis sobre a fonética da palavra latina que passou a elas por empréstimo. As línguas mais importantes como fonte de latim vulgar pelos empréstimos recebidos são o gótico, o alto-alemão, os dialetos berberes da África, o grego e o albanês. As variações do latim vulgar não têm a mesma importância. Em geral, valem a respeito às observações que vamos falar agora. As referências dos gramáticos e dos glossários remetem a fenômenos localizados no tempo e no espaço, e não refletem necessariamente uma possibilidade pan-românica. Por exemplo, o apêndice probe traz muitas formas erradas que não passaram para nenhuma das línguas românicas. As inscrições apresentam a vantagem de melhor preservação e, às vezes, como no caso do grafite de Pompeia, de uma data quase exata. Contudo, escrita no latim que se esforçava por ser literário, comportam aberrações e incongruências que não poderiam ser explicadas sempre pela influência da língua vulgar. Nas obras literárias, o latim vulgar constitui a parte menos volumosa, ao passo que o texto, em seu conjunto, segue geralmente os padrões literários tradicionais. Assim, a Vulgata, a despeito do título, tem uma estrutura morfológica irrepreensível do ponto de vista do latim literário. Os empréstimos conservam, às vezes, mais fielmente do que as línguas românicas a forma falada do latim vulgar. Lamentavelmente, limitam-se a palavras, o que permite inferir apenas características lexicais, morfológicas e fonéticas do latim vulgar. O uso indiscriminado dessas fontes poderia levar a uma reconstrução fragmentária e contraditória. Daí a necessidade de criticar as observações que essas fontes sugerem à luz do método histórico comparativo. Encarar como o latim vulgar, que não morreu, mas simplesmente se modificou no tempo e no espaço, as línguas românticas são, em suma, a fonte mais ampla de que dispomos acerca do latim vulgar.